Você precisa ter o conhecimento técnico. E é por isso que eu também estou aqui no Peridiária e falo muito sobre o conhecimento técnico. E se você não sabe sobre o conhecimento técnico, na hora de explicar para o paciente, você também não sabe explicar. Só que na hora de explicar, você tem que traduzir isto de uma forma que ele entenda. Aí entra a quebração de cabeça para você conseguir contar as histórias que realmente façam diferença, histórias que colam na cabeça, que também são as histórias que a gente contou no Peridiária. Tem inúmeras histórias, algumas delas eu compartilho, algumas estão no feed, mas, enfim, são as histórias que você precisa contar, mas não adianta ficar falando como disco furado da prevenção de cárie, que não é para ter cárie, que é para usar pasta, que é para usar flúor, que é para limpar, se você não tem conhecimento técnico aprofundado também. Não adianta falar de doença periodontal ou da importância da manutenção da doença periodontal ou da prevenção de recidiva de doença periodontal se você não entende a etiologia da doença. E a etiologia da doença não é placa, não é cálculo. Não é voltar de 3 em 3 meses e você tá garantido que não vai ter problema mais. Se você ainda pensa isso, talvez falte aprofundamento. E a gente precisa ter um conhecimento sobre doença peri-implantar, que está vindo com força agora. As pessoas estão cada vez mais desconhecendo a doença peri-implantar, não sabem o que vai ter, o que não vai ter, como vai ser. E assim as doenças peri-implantares elas estão crescendo. Doença peri-implantar, ela é inerente à situação dos implantes. Os implantes precisam ser higienizados. Muitas vezes o paciente não quer saber, ele quer saber do implante, ele quer saber se vai doer, ele quer saber se ele vai conseguir pagar, mas ele só vai estar aberto para entender sobre manutenção de implantes. Primeiro, tem que estar plantando na cabeça do paciente que implante precisa de manutenção como o dente. Porque é muito comum o paciente dizer que eu quero arrancar tudo, quero colocar implante, porque daí acabou minha dor de cabeça com doença periodontal. E aí acaba a dor de cabeça com doença periodontal e ele começa a ter a dor de cabeça com a doença peri-implantar. Por isso, o paciente fica perdido. É preciso dizer que implantes precisam ser cuidados, implantes precisam ser mantidos. Senão, todo o investimento em tempo, esforço, próteses dentárias sobre implantes vão sendo perdidos. Se já está com doença, se já está com perda óssea, tem como tratar e isso precisa ser explicado para o paciente. Dente não é normal que sangre. E por que não é normal que sangre? Aí conta a história da inflamação. Implante não é normal que sangre. Aí conta a história da inflamação no perimplante. Não pode ter perda óssea. Aí conta a história da perda óssea do perimplante na doença periodontal. O que dá certo quando a gente vai fazer um programa de manutenção, convencer o paciente sobre a prevenção, não é ter uma conversa de protocolo. É sempre uma conversa. Que é uma conversa? Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. É um ping-pong. Um está falando uma coisa e você vai ter que ter um conhecimento que se ligue naquilo e você vai pegar um gancho no que a pessoa falou e vai emendar. Sempre é uma conversa. Sempre é uma troca. Por isso, scripts de venda funcionam até um determinado ponto, mas você precisa saber, dentro daquilo que o paciente fala, você vai ligar para que ele consiga entender. E nisso você vai contar as histórias que estão relacionadas àquilo que vai fazer o paciente entender e vai funcionar. Tem que dominar qual é a etiologia da doença cárie atual. De uma forma resumida, a doença cárie é uma disbiose das bactérias bucais relacionadas ao alto consumo de sacarose. Tem que corrigir o consumo de sacarose e tem que conseguir corrigir a higiene bucal. Mas não vejo a hora de sair a vacina contra a cárie. Pode até sair a vacina contra a cárie, houve inúmeros estudos. O problema é, você pode estar fazendo a vacina contra a cárie, mas a pessoa está comendo enlouquecidamente gigantes quantidades de açúcar. Não vai funcionar. E a obesidade, ela traz a seguinte questão: quanto maior a quantidade de gordura corporal, menor a sensibilidade à leptina. A leptina é um hormônio que diz para nós, chega de comida. E é o hormônio da saciedade. Ou seja, quanto mais gordura, menor o limite da saciedade. Portanto, ficar dizendo para o paciente,
para de comer, tem que emagrecer, obesidade, gordura corporal, é inflamatório, aumenta a doença periodontal, aumenta a doença periimplantar, aumenta a inflamação e doença cardiovascular. Ao invés de explicar tudo isso, tem que dizer por que isso diminui o hormônio da saciedade, fica mais difícil da gente conseguir controlar e por este motivo nós temos dificuldades de conseguir colocar tudo nos eixos. Tudo isso precisa ser conversado com o paciente e esta explicação lógica, de preferência contada em forma de histórias, vai ajudar o seu paciente a entender melhor. E às vezes são histórias de outros pacientes também. Por exemplo, cirurgia bariátrica é uma metodologia para tratamento de obesidade. E é por isso que quando o paciente começa a ficar mais magro, ele consegue emagrecer mais, porque ele consegue ter o limite do hormônio, por exemplo, um deles, que é a leptina, que consegue dar a saciedade. Está entendendo como a explicação faz sentido? E isso porque eu não estou me aprofundando, hoje eu estou falando de uma forma geral. Para a doença periimplantar, não adianta o paciente ter na cabeça de que eu vou me livrar desses dentes que têm doença periodontal ou desses dentes perdidos por cárie, e aí eu vou colocar implante e está tudo resolvido. Porque um dos fatores de risco para a doença periimplantar é a perda de dentes por doença periodontal, ou seja, a doença está relacionada à pessoa. Chega dessa história de ficar falando que é muito mais fácil colocar implante do que ficar mantendo dente. É muito mais fácil manter dente do que tratar implante. Periimplantite é sempre difícil, por isso a gente vai estar sempre insistindo para que o paciente consiga manter os dentes. Aí o paciente vai ter, talvez, mobilidade, talvez perda óssea, talvez lesão de furca, e tem dentista que tem dificuldade de lidar com uma perda óssea. A perda óssea é uma perda óssea. A gente vai estabilizar isso através de manutenção preventiva e através de orientação de higiene. O paciente vai estar mantendo e equilíbrio oclusal também. A gente vai cuidando para que o paciente não tenha mais desses problemas. Enfim, se você tem dificuldade de convencer o paciente sobre prevenção, use histórias e use a razão. É assim, a história faz com que um conceito complexo fique mais fácil.